Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11, a bordo do A340-600 da Tolis, recém-lançado, foi liberado semana passada e a aeronave já recebeu a sua primeira atualização. Vamos voar na versão 1.0.1, fazendo um voozinho daquele jeito que você já sabe, zero estresse, zero fadiga, zero mistério para você sair do ponto A ao ponto B. Só sucesso, beleza? A aeronave é um clássico. Estamos com as cores da TAM, pintura clássica, né, desenvolvida por mim e já disponível para download lá no xplane.org, tá? Então se você quiser voar com essa pintura aí, você já pode colocá-la no seu avião e brilhar, beleza? E se você quiser então aprender como voar o A340-600 da Tolis, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, aqui dentro do cockpit, o modo Coden Dark é muito parecido com os processos envolvidos na operação do A319, 320, 330. Você dá uma olhada aqui, você vai perceber que a semelhança é muito grande, tá? E aqui existem algumas peculiaridades, mas nada que vai tornar a sua operação impossível, tá? Sobe o overhead, external power já está disponível aqui. Se eventualmente ela não estiver, tá? Vai depender de como você vai solicitar que seja carregado, tá? Vamos ver aqui, ground service, você vem aqui, ó, external power, traz para 1, tá? 0 significa desligado, tá? Então, ela já está disponível aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, tá? Vou trazer aqui, ó, bet 1, bet 2, tá? E traz aqui, ó, para 1, na verdade. Sobe aqui a overhead. Vamos trazer aqui, ó, ADIR 1, AD 2, ó, e 3. Tem que ir para on bate e depois desligar, beleza? Só para mostrar a funcionalidade, ó, aqui é um pouco diferente. Você pressiona aqui, ó, são só o dos 4 motores, tá? A APU seria aqui, ó, tá vendo? Essa é uma das peculiaridades, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos ligar todas as bombas de combustível, ó, tá? Tudo ligado, tá? APU, tá? Vamos descer aqui, ó, mesmo sistema do A320, tá? Vamos ligar com o supply aqui, tirar de off. Para dar o brilho aqui, acho que é de conhecimento da grande maioria, né? Ó, aqui, ó, tá? Você dá o brilho aqui, aqui também, ó, tá, ó. Lá do outro lado, idem. Você vai rodar o menor, tá? Brilho aqui no no MCDU é aqui, ó, lá também, tá? Aqui você dá brilho no ECAN superior e no ECAN inferior. Aqui, ó, luzes, pedestal, flood e tal, ó. Eita, peraí. Eu gosto de deixar tudo no bright aqui, ó, tá? Flap open, sobe, start. Você está startando a APU. Simples assim, beleza? Quando ela passar para disponível, aqui, ó, vai aparecer uma mensagem de available, tá? Aqui. E aí você, uma vez estando o APU disponível, você, como agora, você vê aqui, você sobe aqui, ó, e liga a bleed do APU, tá? Que tá aqui, ó. Beleza? Agora você, deixa eu ligar a APU BAT que eu esqueci aqui, ó. Tá vendo? Acabei de esquecer. Inclusive, eu acho que nem deveria ter ligado, né? Vamos tirar das fontes externas, ó. Logo light, aqui, ó. No smoking sign, deixa lá em on. Seatbelt sign você deixa em alto, ó. Clica e arrasta, tá, ó. Dome, se você quiser, ó, deixar bem claro aqui. O test light você faz aqui, ó. Ó lá. Beleza? Não é uma coisa
ultra mega indispensável, tá? Só para te localizar de onde está o que e para que serve, tá? Hidráulicos já estão todos ligados, tudo bonitinho. Agora a gente passaria para a configuração da aeronave em termos de plano de voo, tá? O IRS tá em alinhamento ali, ó, tá? IRS em align 6 minutos, tá? Então a gente vai em seguida inserir o plano de voo manualmente, sem carregar, para você ver como é que funciona. Bom, voltamos aqui para inserir o plano de voo, tá? Init Sierra Bravo Charlie Fox ou CBCF, como você quiser, barra Sierra Bravo Golf Romeo SBGR, coloca aqui, ó, tá? Não vou utilizar esse sistema aqui. Você poderia simplesmente carregar aqui, ó, dar um insert, tá? Vamos dar um retornar aqui, tá? Ó, vem aqui, vamos voltar, ó. Vem aqui IRS init e clica aqui, ó, align ou ref, ó, confirm align, tá, ó. E agora, faltando 2 minutos aqui, ele vai dar por completa o processo de alinhamentos inerciais, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Flight number, fica à vontade, coloca o que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui TAM 0511, tá? Quantidade de passageiros, provavelmente você está usando o SimBrief. Lá no SimBrief ele vai te dar essa informação, tá? Ele está dizendo 435. Nem sempre a configuração da aeronave, tá, ó, ela pode bater com as informações que constam lá no SimBrief. Às vezes você coloca um número de passageiros fornecido pelo SimBrief e você descobre que a configuração da aeronave é diferente, tá? Então isso aqui também não é tão necessário assim, tá? O Cost Index também está lá em cima, tá? No canto superior direito vai ter um valor, tá? Logo no início do teu plano de voo, especificado como CI, lá tá 16. Nível de voo 360 também vai estar lá no seu SimBrief, tá? Ó. Aqui você tem um recurso legal, ó. Você consegue carregar o vento predominante com intensidade. Basta você vir aqui, ó, tá, ó, e ó, nível de voo, tá vendo, ó? Direção, intensidade e nível onde esse vento foi registrado. Eu não sei se isso aqui tá batendo, tá? Mas só a título de você saber que existe a funcionalidade, é bom a gente mencionar, tá? Com isso, o ideal seria você, antes de passar para adiante, já vim aqui, ó, Tolis, Open ICS Screen, vem aqui, ó, em Load Path, e aí, vamos ver se ele tem 435 aqui, ó, tem 435, ó, vem aqui, coloca o que o SimBrief pagou lá, tá? Distribuição de passageiros mais à frente, mais atrás, tá? Ó, a gente deixa aqui no centro. Ficou umas informações em vermelho aqui, claro, né? Agora você vai lá no seu SimBrief, pega o Zero Fuel Weight, tá? Seu Zero Fuel Weight vai estar aqui, ó, justamente o que está vermelho aqui. A informação de Zero Fuel Weight lá é 229, tá? 229. Você vai simplesmente, ó, ir movendo essa barrinha até você chegar. Só que existe um porém nessa história, tá vendo? Ó? Mesmo que a gente tire toda a carga aqui, ó, a gente não vai conseguir. Ó, a gente até conseguiu chegar no Zero Fuel Weight apresentado pelo SimBrief, tá? Mas aí fica completamente fora dos padrões, ó, tá tudo zerado. Então é melhor você deixar aqui, ó, mais ou menos dentro de um valor razoável, ó, vamos deixar 10.500 aqui, ó, 11.000, aí deixa 9 aqui na frente, tá? Isso aqui não vai fazer muita diferença, o importante é você, ó lá, tentar manter o teu Zero Fuel Weight aqui, ó, dentro do determinado lá pelo SimBrief, que é 229.3, ó.
229.3, ó, agora sim, tá vendo? Então você configura isso aqui para você chegar ao zero fill weight, tá? Dado pelo SimBrief. Agora você dá um apply load settings aqui, ó. Isso tudo foi mandado pro teu avião. Combustível, mesma coisa, 18.600, tá? Ó. Vem aqui, ó, 18.600, 18, vamos botar aqui, ó. Peraí. É meio, não é tão preciso isso aqui, tá? Vamos botar 18.800 aqui, ó. Tá? Dá um quick refill, ó. E ele também vai fazer esse processo. Depois a gente vai voltar nessa tela aqui, tá? Fecha, já confirma aqui, ó, enfia se o combustível está embarcado, ó, 18.800, tá aqui, beleza? Agora a gente vai inserir o plano. Clica nesse botãozinho aqui, ó, FPLN. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar sobre o ICAO do aeroporto de origem, ó, SBCF. E aí você vai aqui em Next Waypoint, ó, e vai inserir o primeiro fixo, Mavbo. Ó, o que você faz? Escreve Mavbo, ó, e clica aqui, ó, Next Waypoint, ó. Você vai ver que ele foi inserido aqui, tá? Ó. Tá? Esse é o processo. Agora em Mavbo, o que você faz? Ó, você vem, clica em Mavbo, agora aerovia, e aí você vai inserir o Z21. Ó, um Z21 via. E aí lá no seu plano de voo ele está dizendo que depois de o Z21, que é a aerovia, você vai sair em VUNOX. Você clica aqui desse lado e coloca ele lá, ó. Dá um insert e um abraço. Esse é o plano de voo. Esse é o plano de voo de Confins para Guarulhos. Então se você vir aqui agora, ó, você trouxer aqui para Plan, e aí você clicar aqui em Plan, vamos tirar aqui um pouquinho dessa, vamos dar mais um, aliás, aqui, mais um não, menos um, aqui, ó. E agora se você for clicando aqui na setinha, você vai navegar pela rota inteira, tá? Tá dando a descontinuidade, normal, a gente já vai resolver isso aqui, beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em FPLN novamente, vai clicar sobre o aeródromo de origem, vai clicar em Departure e vai inserir a pista que você vai utilizar para decolagem, que será 16, e o procedimento de saída que você vai utilizar, que será SLEA 1 no alfa. Ele vai te perguntar a transição, é Mavbo. Isso tudo está no plano de voo, tá? Tudo no plano de voo que você conseguiu através do SimBrief, tá? Aí dá um insert aqui, ó, e agora você vai perceber que o perfil horizontal, ou seja, essa linha aqui, ó, ele se modificou. Agora tem uma curvinha, ó, tá vendo? Que é o procedimento de saída. Então se você for confirmar, o bacana é que você pode dar um pop-up aqui se você quiser, ó. E aí, aqui também você pode dar um pop-up, ó. E fica muito mais fácil de você trabalhar, ó, tá vendo? Com a setinha, você vai navegando pela rota até a gente chegar naquela descontinuidade lá, tá vendo? Ó? Aí agora vamos fazer com o pop-up na tela para você ver, tá vendo? Ó? Clica em Guarulhos, Arrival, ó. Qual é a pista que você vai usar? 09 da direita, tá? Aí você vai escolher a pista e o procedimento. Na verdade aqui já é o procedimento, tá? Que será o ILS da 09R, o ILS Papá, ó, da 09 da direita, tá aqui em cima, tá? Você clica sobre ele, aí via será o IAF, né?
o fixo inicial de aproximação, o ponto aonde você vai sair do procedimento de chegada para o procedimento de aproximação. Na tua carta você vai perceber que só existe um, e é esse aqui, ó, Lumen, tá, ó. Vai ficar faltando você inserir o procedimento de chegada lá, que também é fornecido lá pelo SimBrief, tá? O procedimento de chegada lá vai ser, deixa eu abrir ele aqui na minha carta no NavGraph, que será o SAMP1 Alpha. Aí o que você faz? Você vem aqui, ó, clica nele, tá? Vou clicar de novo aqui na via. Ele não pede transição. Normalmente estaria aqui, ó, tá vendo? Só basta você agora dar um insert aqui, ó, e já Elvis. Agora, se você for confirmar, se você for conferir tudo novamente, você vai ver que agora, ó, o perfil horizontal tá completo, ó. Tá, ó. Ele tá bonitinho, beleza? Inclusive considerando a sua arremetida, tá? O que fica faltando fazer aqui agora, tá? Vamos fechar aqui. Você pode clicar aqui, tá? Trazer isso aqui para a Arc. Olha. O que fica faltando você fazer aqui agora, tá? Seria informações de performance. Agora que você tem tudo isso preenchido, agora sim você volta aqui, porque do contrário não seria produtivo, tá? Desse lado aqui, ó, você vê que tem algumas informações para serem preenchidas. Aqui você já preencheu, você não mexe mais, você só vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui, ó, a configuração de flap. Vamos com conf 2, tá? O avião tá bem pesado. Aqui flight plan é o ativo, tá? O secondary a gente nem preencheu, a gente nem vai fazer isso. E aqui você vai ter as informações que você vai precisar preencher aonde, né? Vamos dar novamente um pop-up aqui, ó, trazer aqui para fora, pro lado, e vir em perf aqui, ó, e aqui você vai pegar essas informações. Que informações são essas? VSpeeds, né? V1, ó, 145. Mentira, você não vai colocar as VSpeeds primeiro, de jeito nenhum, tá? Você vai colocar configuração de flap, ó, 2, tá? Que foi aqui, a que você selecionou aqui, barra up, que tá escrito aqui, ó, tá vendo? 3.7. E você vai jogar aqui, ó, beleza? Ele tá perguntando aqui, ó, é a flex temperature que você vai utilizar para a derrete dos motores. Isso é um outro assunto, mas enfim, se aparecer você coloca, tá? Qual que é o padrão? F41. E você vai jogar aqui, ó, tá? Agora sim você vai inserir as VSpeeds, tá? 145, 147, 156. Olha aí, belezinha? Com isso você conclui com sucesso toda a parte de configuração da aeronave. Isso aqui são os pormenores, né? As coisas essenciais que não podem deixar de ser inseridas para que você consiga fazer o seu voo, tá? De outro modo, aqui em Prog, um recurso muito interessante que você não vê em aeronave nenhuma do Microsoft Flight Simulator, e é muito comum nas aeronaves do X-Plane, tá? Colocar o ICAO do aeroporto, tá, ó, SBGR, que é o aeroporto onde você vai, com a pista que você vai utilizar lá, ó, 09 da direita, 09R. Quando você clicar aqui, ó, ele vai te dar proa direta e distância, tá? Eu gosto de fazer isso, é interessante, é um recurso que está aí e deve ser utilizado, tá? Não há nada mais assim de essencial e necessário que seja feito aqui, a não ser a configuração do seu FCU ou piloto automático, tá? Considerando a tua saída do aeroporto aqui de Confins, você pode subir direto, tá, para o nível de voo. Existem algumas saídas que elas te limitam, tá, na subida, então baseado nisso você define no FCU a limitação
apresentada pelo procedimento que você vai executar. Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar 360 aqui, tá? O QNH inserido aí, inclusive eu esqueci de abrir meu Active Sky, mas são outros 500, e a gente volta para fazer a parte do acionamento, beleza? Bom, a gente retornou com o Thales Interactive Simulation Control System, ou TSCS, tá? Por quê? Porque eu esqueci de falar dessa informação aqui, ó, PEX, tá? Ele está considerando a decolagem com PEX on, então é importante você observar isso aqui também, tá? Como a gente vai fazer o acionamento agora, a gente já mostra para vocês aqui, ó, onde é que está a tal da PEC, tá? Em linhas gerais, sendo bem objetivo, o PEC é responsável por ar-condicionado. Não é necessariamente um recurso que precisa ser utilizado para decolagem, tá? O que vai definir o uso disso aí são uma série de critérios relacionados ao conforto de passageiro, tá? E o que acontece? O uso das PECs, ele impacta na performance dos motores. Então, se você tem pista curta, avião muito pesado, considere utilizar as PECs off, tá? Para você ter toda a performance do motor disponível única e exclusivamente para gerar potência para decolagem, tá? Então, PECs off vai estar relacionado à performance da aeronave para decolagem. Então, em algumas situações, as PECs poderão ser necessárias estarem em off, aquelas estão em on, tá? Lá ele considerou on, então a gente vai deixar on, tá? Acionamento APU bleed tem que estar ligado aqui, tá? Senão não vai acionar, tá? Padrão Airbus é o seguinte, o overhead totalmente no estado que você vê aí, ó, tudo desligado, na verdade é ligado, tá? Quando você vê uma tecla, por exemplo, aqui, ó, off, tá, ó. Então é muito simples. Olhou pro overhead, tá tudo pretinho, tá ok, tá? Acionamento é muito simples. Se você já está acostumado com o Airbus, não muda. Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Não muda muita coisa, tá, ó. Comandante, o rebocador já está a caminho. A gente vai fazer aqui Beacon Light, tá? Seatbelt Sign tá em on, aqui tá em alto, e No Smoke Sign tá em on, tá? Agora a gente só vai esperar o pushback encostar. Não precisa se preocupar com as fontes externas, porque elas não vão sair penduradas, mas se você quiser para ficar mais real, é só você vir aqui, ó, Ground Service e, ó, tá? Agora você olha para o overhead aqui, você vai ver que não estão disponíveis mais, tá? Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Muito bacana. Vamos voltar aqui agora. Então, parking brake. Isso aqui ainda não está 100% funcional, mas depois a gente fala um pouco sobre isso aqui. Ó, parking brake off. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. No acionamento do motor, vamos lá, tá? Sem buscar uma sequência exata, tá? O que você precisa fazer aqui? Engine Start na posição Start, tá? E aí a gente vai começar acionando o 4 aqui, tá? Ó. Você vai ver que o bichinho já vai acionar, ó, aqui, ó. N1 já tendo um incremento aqui. Ó, deixa eu trazer essa para cá, ó. E aqui você tem mais informações, GN2, pressão do óleo, temperatura, enfim, uma série de parâmetros que vão sendo exibidos aí, mostrando o motor entrando em operação. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Vamos acionar o freio de estacionamento de novo.
Desconectando o rebocador. Espere. Ó, o motor 4 foi devidamente acionado. A gente passa agora aqui pro 3, ó. Já já a gente vai fazer mais coisas aí. Primeiro, mantendo essa atenção voltada ao acionamento dos motores, que não é nenhum mistério, tá? Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vamos passar pro 2. Vamos fazer uma coisa aqui, aproveitar que a gente já tá aqui, ó, e a gente vai colocar o nosso bitstream. Onde está isso? Ele também tá aqui, ó, no ISCS. Ele provavelmente já sumiu, tá? Mas aí basta você vir aqui, ó, 2, e ele tá aqui, ó, 3.7, ó. Vai gerar essa rodinha aqui, ó, até você ter o valor aqui, ó, expresso aqui. Então 3.7, ó. Aí, beleza? Esqueci de conectar o meu joystick, mas tudo bem. E aí o que você vai fazer, tá? Já tá aqui, ó, flight controls, ó, full left, full right, neutral, full up, full down, rudder, ó, full left, full right. E aí já dá aquela olhadinha aqui no rudder trim, aqui, ó, ver se tá em 0, tá? Voltamos aqui e finalmente acionamento do motor 1. Basicamente isso, galera. A gente pensa assim, né? A 340, 4 motores, avião grandão, deve ser difícil pra caramba. Só que não, né? Eu costumo dizer que às vezes é mais difícil você pilotar um avião menor do que uma aeronave desse porte aqui. Lembrando que você também tem à sua disposição esse FB aqui, tá? Esse tablet, a grosso modo chamando, você pode utilizar para ter acesso, claro, se você tiver a assinatura do Navigraph, a ter acesso às suas cartas aqui, ó. Como você pode ver, deixa eu pegar aqui, ele já vai inclusive, ó, ele já vai inclusive processar, ó, a minha posição aqui para dar um zoom aqui, ó, tá? Beleza?
Agora, com os motores devidamente disponíveis, provendo energia elétrica e pneumática, você pode trazer o teu engine start aqui, selector para normal, sobe lá no teu overhead, já derruba a bleed do APU, tá? Eu esqueci aqui, ó, de armar as emergency exit lights, mas agora a gente já fez isso. Taxi light, speed brake armed, flap, posição 2. E uma diferença, uma peculiaridade aqui do 340 é que você não tem as configurações de auto brake. Você vê lá que normalmente para decolagem se coloca em max, né, o máximo. Aqui você vai ter um botão específico para take off, ó, tá? Considerando essas peculiaridades, é apenas isso que você vai fazer nesse primeiro momento, tá? Ó. Você vê o cara fazendo um monte de checklist e às vezes você acha que é bem mais complexo, porém não é, tá? Ó. Agora vem aqui dar um take off config, ó. No blue, ok, e aí você faz o tax até o ponto de espera da pista que você vai realizar a decolagem. Depois a gente volta para fazer a decolagem aí. Bom, pessoal, simples, não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte. O que você vai fazer agora, tá? Overhead, derruba o APU aí. Land, strobe tá em alto, já tá em alto, ó, tá em alto. Nose light take off, tá? Seu TCAS aqui, ó, o seu não, do avião, né? TAA, responder on, e ingressa aí na pista para realizar a decolagem, tá? A gente tem uma restrição ali de 220. A gente vou ligar aqui, ó, constraints, tá, ó. Lá do outro lado também, terrain do lado de lá, weather do lado de cá. Pera, deixa eu alinhar aqui. Aqui, ó. Nice. E aí? Alt 5 on. E vamos decolar, vamos lá. Então agora fica de olho ali no PFD, que é o, ó, flex 41. Vamos na flex. Airspeed alive, 80 knots. A V1 tá vindo ali, ó. A rotate é o diamantezinho, não, o pontinho roxo ali. Vamos lá. Ó. Rotate. Cuidado com o tail strike. Passa ali muito de 10 não. Agora seguir, ó, positivo climb get up, seguir o seu diretor de voo ali, ó. Vou tirar um zoom aqui, ó. Vai começar a efetuar a curva
você quiser armar o autopilot, tá? Você já poderia armar aqui, ó. Thrust climb, thrust lever climb, thrust lever climb. Agora vamos baixar o nariz aqui, ó, e vamos ligar o autopilot. Nesse momento, automação total, nose light off, speed brake disarmed, speed check, flap 1, ele está mantendo a restrição ali de 220, ó. Perfeito. Flaps totalmente recolhidos. E agora você não faz mais nada, você só observa. O que você vai fazer, o que você faria, tá? O que você faria agora? Vai monitorar gerenciamento do comportamento do avião. Deixa eu dar um cronômetro aqui, ó. Passamos na altitude de transição aí. Ajuste do altímetro. Opa, vai, peraí. Ai, peraí, vou pro outro lado lá, ó. Aí, pronto. Ajuste altimétrico, 10.000 pés, lane lights off, já pode desligar, tá? E mais nada, meus queridos, só isso, tá? Como a gente decolou com PAX on, PAX já estão on, tá? Flaps up, speed brake disarmed, lights devidamente ligadas, e é só isso. Como eu disse, muito semelhante ao A320, muito semelhante ao A330, 319, tá? Então não é um avião com a curva de aprendizado muito grande, que você teria que se dedicar mais para poder voar, beleza? Ó, abertura da porta para você circular, tá? Tá em lock, você traz para unlock, vem aqui, ó. Ó, e abre a porta. Circulação pelo avião, shift ponto e vírgula para você andar para frente e para trás, e as setinhas para você andar para o lado, ó, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, tá? E você, para fechar a porta, mesma coisa, empurra o mouse, ó, e trava aqui, e aí você não consegue abrir mais, ó, tá? Bom, galera, é o seguinte, agora a gente só retorna lá no Top of Descent. A gente retorna no Top of Descent para você entender a mecânica por trás do procedimento de chegada e aproximação, que também não é mistério nenhum, tá? A gente se vê lá. Bom, pessoal, mecânica para começar a descida aí é semelhante ao do A320, tá? Então, vem aqui em Path, Next Phase, e aqui você vai inserir informações meteorológicas do aeroporto de destino, tá? A gente já pegou o METAR, aí começa com QNH 19019, joga lá. Direção e intensidade do vento 170 com 6, joga aqui. Temperatura 22 graus. Nível de transição
Aí você dá uma conferida na tua carta e baseado nisso aí você coloca mais ou menos, tá? Ó, aqui, nossa, peraí, ó, 8.000, estamos com QNH 1019, botar 500, então 8.500. Mínimo ali, vamos colocar aqui, ó, DH 200. Vamos fazer um CAT 3 lá, vamos tentar fazer um Outlander, tá? Com isso, você já está pronto para iniciar a descida assim que alcançar o top of descent, tá? Não tem muito que ser feito, tá? Em termos de operacional aqui da aeronave, tá? Ele tá muito bacana esse avião. Você consegue perceber um compromisso muito grande por parte da Tholis em trazer para vocês aí, ó, tá? É um avião com operacional refletindo a operação real. Você vem aqui em GPS, ó, já confere se eles estão reportando, tá, as mesmas informações, a GPS 1, GPS 2, volta em data, vem aqui em RS, ó, nave, data, position, ó, reportando os mesmos valores, tá? FOB, estamos com 11.900, usamos 6.380, o previsto nesse voo aqui seria 7.100. Então quando a gente começar a descer, a gente já diminui um pouco o consumo do combustível, então acredito que a gente chegue lá dentro dos 7.100, tá? De qualquer forma, tem umas informações aqui que você não vê. Esse aqui é o Fuel Prediction, tá? Você tem essas informações bonitinhas aqui, você precisa preencher aqui o 0 Fuel 8 barra o 0 Fuel 8 CG, que você vai conseguir aqui nesse carinha, naquele momento, né? Onde você vai inserir as informações. Só que quando a gente está descendo aqui já mudou, tá vendo? Deixa eu aumentar, então a gente não vai conseguir falar. Mas ó, tá vendo aqui, ó, 0 Fuel 8, 229.3, aqui ó, 0 Fuel 8 CG, 22.60, 22.6. Então você só joga aquilo ali, ó, 229. Vamos puxar aqui, ó, 229.3 barra 22.6, ó, e joga ali, ó, tá? É muito bacana esse avião, acho caro, não vou dizer que não, para nossa realidade, é uma aeronave cara, R$550, tá? Podia ser mais barato, ó. Passando aí, você tem que comandar, tá? Ó, você está alcançando o top of descent e aí você comanda, tá? Eu não gosto muito da mecânica utilizada na interação com os knobs, né? Com os botões aqui, tá? Ó, vamos setar aqui, né? Os 8.000 e agora você empurra, ó, tá? Empurra literalmente o ponteiro do mouse, tá? E aí agora descida, tá? Descida e a gente volta próximo ao IAF, porque não tem muito que ser feito aqui. Claro, configuração dos freios, tá? Auto brake, vamos colocar ele aqui em 4, tá? E já era, só isso aqui. Bom, pessoal, vamos voltar um pouquinho antes do previsto, até porque a gente precisa fazer alguns procedimentos aqui. A gente já programou o que estava previsto aqui para a nossa chegada lá em Guarulhos, tá? Procedimento de chegada, procedimento de aproximação, conforme você viu lá no início, tá? Só repassando aqui, ó. Você vir aqui, ele já tá com a frequência do ILS, né?
prevista para o procedimento. Deixa eu ver se é, ó, 1.1.1.7, curso 95, tá? A gente já vai, ó, passando 10 mil, vamos ligar Landing Lights aqui. E vamos dar uma ajudazinha aqui no Speed Brake. Tá, para ele perder isso aqui, senão ele vai segurar o avião em cima para perder a velocidade, ó. Tá vendo, ó? Ele vai segurar o avião em cima até chegar a 250. Então, resumidamente, né, antes de você começar a fazer sua descida aí, se você não ajudar a aeronave com o speed brake, pode ser que você chegue muito alto lá, porque a aeronave vai ter mais dificuldade para perder a velocidade, né? Para chegar aos 250 nós, e aí ela vai segurar a descida. Tá? Como você pode ver aqui, ó, ele vai começar a descer ali naquela setinha roxa ali, tá vendo? Ó? Vai começar a descer naquela setinha roxa, então tá tudo certo. Outra coisa que eu percebi no primeiro voo que eu fiz, tá? Não sei se isso é uma peculiaridade da aeronave da Thales, ó, como eu disse, começou a descer, ou se é um defeito, se é assim mesmo que funciona. A questão é a seguinte: se você mantiver o gerenciamento da velocidade entregue à aeronave, pode ser que você chegue a uma situação muito acima da velocidade, tá? Aqui, como você pode ver, ó, a nossa VAPP vai ser de 147. Deixa eu dar uma olhada aqui no METAR. Tá com 6. Tá. Então é importante você dar uma olhada nisso, porque eu deixei a título de ver o que iria acontecer, e a gente tem que fazer umas manobras muito fora do operacional real do avião, tá? Tipo, baixar flap, aumentar arrasto para perder velocidade, porque ele chegou muito rápido, tá? Na aproximação em Confins. Então, fica ligado isso aí para você não ter esse contratempo, tá? A gente vai mostrar para você aqui como é que faz. Eu já vou setar aqui 4.100, que será a altitude onde iremos, ó, captar o glide slope. Aqui a gente já vai passar, aí, para 1019. Peraí. Aqui é difícil. Todo mundo tá bem satisfeito com essa questão, da manipulação dos botões dessa forma. Aquele é um tráfego à frente, então, é um TAM. Então o que a gente vai fazer? Ó, ele já deu, olha que legal. Ó, olha que legal. O TCAS, ó, ele já executou a manobra, ó. Olha que maneiro o TCAS funcionando, velho. Olha isso aqui. Ó, ele executou a manobra corretiva. Cara, muito legal. Nunca aconteceu isso comigo, é a primeira vez. Ó, traffic. Olha que legal, cara. Ó. É um tráfego grátis, tá? Aquele ali não é pago. Depois, se quiser, pergunta no chat que a gente deixa o link aí para vocês que têm interesse. Beleza? Bom, 6.000 é a altura do nosso CAF. Eu já vou puxar aqui, ó. Eu vou pedir 200 aqui, ó. Só pra gente não correr aquele risco que eu te falei, entendeu? Eu já vou dar uma ajudazinha aqui também pra ele, ó. A gente drenar essa velocidade e chegar lá bonito.
Pera aí. Eu quero que ele perca isso rápido agora. Ó, tá perdendo aí. A mínima limpa tá ali, ó. Bolinha verde. A green dot. Já vamos para baixo dela aí, ó. Então, flap 1. Já podemos recolher e armar. Coisa linda, hein? Agora aqui a gente vai pedir 160. Ó, já vamos ingressar aí na final. E aí você já pode, ó, LS, LS e approach aqui, ó. Approach, tá? E dá um flap 2 aqui, ó. Ó, de novo. O TCAS funcionando. Bacana isso. Deixa eu tirar o traffic aqui, pera aí. Pronto, ó. Senão vai dar conflito aqui. Ó. Diminuir mais essa velocidade aqui. 147. O localize está live já. Dá ok de cabine. Vamos esperar o GS a live. O TCAS deu uma sacaneada aqui, mas ele tá indo buscar o GS, tá vendo? Você vê que o TCAS ele funciona bacana. Vamos lá. Ele tá indo buscar o GS. Glide slope. Tá live, gear down. Puxa aqui. Altitude só para 6.000. Na perdida. Autopilot 2. Vamos tentar fazer um flap full. Vamos tentar fazer um autoland. Será que ele faz? Vamos ver. Qualidade, hein? Olha aí. Tá com ventozinho ali por trás, ó. Será que vai, comanda? Com medo, hein? Vamos deixar. Aconteceram várias coisas legais aí no decorrer, ó. Agora era o momento. Vamos ver se ele vai. Ó, não deu nenhum aviso no FMA, não. Ó, land. Beleza. Vamos ver se vai ser manteiga. Vamos ver se ele vai fazer o flare. Flare.
Retard. Reverso. Rollout. Reverso. Olha que bacana, meu irmão. Alto land perfeito do avião. Illinois Assault. Vamos lá, manual brake. Autopilot off. Olha aí, caramba, meu irmão. Coisa linda, hein? Vamos livrar aqui. Auto land perfeito. Congratulations, Tolles. Really nice aircraft. Vamos livrar aqui. Com o TCAS funcionando e tudo. Olha aí. Bacanérrimo, cara. Olha aí. Muito top. De verdade, muito top. Landing light soft, taxi light. Strobe tá em alto. Vamos ligar aqui o APU. Terminamos com... Usamos aí 8.900, 8.100, 8.090 de combustível. Previsto era 7.100. Tá muito na mão do piloto isso aí também, né, galera? Às vezes um procedimento a mais ou a menos, você gasta mais ou menos combustível. Vamos lá. APU. Lap open. Tá ligado. Vamos fazer o táxi. Galera, isso aí. Recolher os flaps aqui. Desarmar o speed brake. Galera, isso aí não é um tutorial, digamos assim, divisor de água na sua vida, porque como eu disse, se você já voa o A320, já deu um rolezinho de 30, você vai se identificar muito com o operacional do avião, você vai perceber que não tem grandes dificuldades, mas como a gente costuma fazer tutorial das aeronaves aqui no canal, né, com a intenção de ter o produto na vitrine do canal Conexão Game, a gente fez isso aqui também. Então espero aí de coração que seja útil para você, que te ajude de alguma maneira. Se você tiver qualquer dúvida que aqui no vídeo você não tenha conseguido esclarecer, pode perguntar nos comentários que a gente mata a pane, apaga o incêndio, tá? A gente responde muito comentário, a gente nunca deixa um comentário sem resposta, porque normalmente quem se dispõe a fazer a pergunta é porque realmente está querendo esclarecimento sobre algum ponto que não conseguiu encontrar na internet ou nos vídeos que eventualmente possa ter visto antes do meu. Então, se você tiver dúvida, fique à vontade, deixa nos comentários que a gente tenta ajudar. Quero agradecer a você que assistiu, muito obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento já antecipado, tá? De coração. E vamos levar o avião no gate e terminar a nossa aventura por hoje. Parar naquele gate ali, ó. Vamos ver o pouso também, né? O replay do pouso, né? Afinal de contas, foi o avião que pousou sozinho, meu camarada. Eu acho que no retard eu trouxe um pouco mais a alavanca para trás. Pode ser que tenha armado o reverso sem querer. Mas nada que tenha comprometido a façanha. Vamos tentar. Aí, ó. Vamos tentar manter esse eixo aqui. Ó. Olhando o balizador lá, ó. Aí. Nice.